Olá, meus queridos, tudo bem? Olha quem apareceu de novo, eu. Então vamos lá. Foi me pedido para falar sobre escabiose, né? A sarna, a famosa sarna, lá atrás, há muitos meses. Só que pela correria eu até esqueci e na época eu não tava na vibe de fazer o vídeo de escabiose. E se eu não tô com vontade de fazer alguma coisa, eu acabo não fazendo porque fica algo muito forçado, tá? Mas eis que me veio um insight para falar sobre escabiose. Não é um tema que eu amo falar, mas a gente sabe, né, o quanto que é difícil, né, achar dermato que também atenda além da parte estética, a área de patologia, e eu faço e gosto das patologias sim. Das dermatoses, né, parasitárias, eu não tenho uma paixão enorme, mas também trato e sei diagnosticar logicamente. Então vou falar para vocês o que eu sei um pouquinho sobre escabiose, né, sobre a sarna, que parece tudo muito fácil, muito básico, só que vocês vão ver que não é bem assim, certo? Então vamos lá. Do início, tá? Quem causa então a tal da sarna, da escabiose? É um ácaro chamado Sarcoptes scabei ou Sarcoptes scabei, cada um fala como preferir. E agora vem algo muito importante, variedade hominis. Por que que isso é importante? Porque esse ácaro, ele é espécie específico, já para tirar o primeiro tabu aí, o primeiro mito em relação à sarna, ou seja, a sarna humana não vai passar por um cachorro, por exemplo. O cachorro, se ele tiver com uma sarna, ele não passa para nós. Então, o sarcóptes do gato é o sarcóptes dele, que não vai conseguir passar para mim, e vice-versa, certo? Então, a gente não pega a sarna de nenhum outro animal. Então, o contágio é interpessoal, para mim, e não é vantagem muito menos para o sarcóptes. Ele não vai conseguir fazer a doença na minha pele, no meu organismo, ele vai morrer, tá? Então, não vale a pena para ele, para o ácaro, certo? Pode acometer todas as idades, está em todos os países, é uma doença universal. O que mais? Acomete tanto homens quanto mulheres, não tem predileção aí sexual, algumas doenças têm. Então, todo mundo aí pode sim contrair, né? Pegar a sarna, né? Que é uma doença bem contagiosa. Muitos falam, né? Em relação ao contágio através das fomites. O que é isso? De objetos. Ah, então se tal pessoa utilizou uma toalha lá, minha chance de pegar como é que é? Pessoal, vou falar pra vocês que a princípio não, tá? O contato mesmo, né, pra gente pegar é corpo a corpo, vamos falar assim, tá? Então, encostei na mão da pessoa, outras coisas aí. Porque o ácaro, ele não vive muito tempo fora do nosso organismo, né? Fora do nosso corpo, vamos falar assim. Então, não vou falar pra vocês que não pode, já que tudo pode na área da saúde, mas assim, é muito, tem que ser muito azarado, tá? É raríssimo. Então, eu prefiro falar até que não ocorre. Então, o primeiro sinal, né, o primeiro sintoma, né, que o paciente vai sentir, na verdade, é o prurido, né, a coceira, que é bem intensa, geralmente pior à noite. Só que aqui tem outra curiosidade aí que aposto que vocês não sabiam. Em relação à sarna, não é assim, ó, tive contato com alguém com escabiose hoje, comecei a me coçar agora ou amanhã. Nananina não, tá? A princípio a escabiose já está até afastada. O prurido, a coceira, que é muito intensa na escabiose, ela existe sim, só que ela não é de início imediato. Ela começa cerca aí de 2 semanas após o meu contato aí com os sarcópteros. Então não é imediato. Uma escabiose, sim, por ser uma reação imune do nosso organismo, né? Na verdade não é o sarcópteros que vai fazer eu me coçar, mas sim uma reação imune do meu organismo, do meu sistema imunológico. Então isso não é da noite para o dia, vai em torno aí de 2 semanas. Então gravem aí, a coceira não começa imediatamente, demora um pouquinho. O que mais, gente? A título de curiosidade, então, quem causa a doença é a fêmea, não é o macho. Os locais mais acometidos, então, na sarna clássica vão ser os espaços interdigitais das mãos, né, que é aqui, a região da cintura, região genital do homem e da mulher, região dos seios, mamilo, né, uma área muito típica de escabiose, virilhas. Só que a escabiose não é tão simples que nem eu falei até agora. Como eu falei, pode acometer qualquer idade e assim por diante, né? Vamos supor que crianças, recém-nascidos ou pessoas muito jovens aí contraiam escabiose. Daí os locais das lesões já vão mudar um pouquinho essa topografia aí, né, pessoal? Então a gente vai ter vesículas, né, que são as bolhazinhas, né? Se a gente parar pra ver, a sarna não é uma doença que vai dar bolha, né? Ela dá aquelas escarificações, né, aquela papulazinha lá, aquela manchinha lá, escoriada, mas não é uma doença que eu vou lembrar de bolha. No entanto, em recém-nascidos, se esse recém-nascido contrair a escabiose,
Ele costuma ter sim bolhas, olha só, bem atípico, né? Recém-nascido costuma ter sim bolhas e mais, em locais totalmente diferentes, que seriam nas mãos e nos pés. Então, atenção aí. Couro cabeludo, também recém-nascido, né, pode acometer, e área da face, coisa que eu não citei para sarna clássica, né, ou tradicional. Diferença aqui. A pergunta até dessa pessoa, que eu esqueci o nome, foi em idosos alguma coisa, tá? Como é que é a escabiose em idosos? É diferente, sim, da sarna clássica, tá? Não gosto muito de usar o termo sarna, pessoal, mas estou aqui fazendo uso bastante, ok? Em idosos, a gente tem que lembrar que o idoso vai tendo uma perda, vou falar essa palavra, do sistema imune, certo? Então a pele vai reagir menos. Então é muito comum assim, uma pessoa bem velhinha, bem idosinha, reclamar de uma coceira muito, mas muito intensa mesmo. Na hora do exame da pele, não tem lesão nenhuma. E daí a gente fica naquela, como é que eu vou tratar? É um prurido senil, uma coceira aí da idade, ou é uma escabiose? Então, velhinho que queixa-se de coceira mesmo, piora à noite, no corpo todo generalizada, sempre pensar em escabiose. Tem a sarna norueguesa, tá? Essa daí, a gente vai assim, ó, pensar sempre em pessoas imunodeprimidas, tá? Então, HIV positivo, seria mais até estágio AIDS, nem falaria HIV positivo, tá? Mas tá assim na literatura. Transplantados, então pessoas com imunidade muito, muito, muito baixa, porque significa uma hiperinfestação. Então sempre tem que ver alguma doença de base, alguma neoplasia, algum câncer, alguma coisa tem. Não é normal uma sarna norueguesa num adulto, numa pessoa totalmente saudável. Tem que investigar porque vai encontrar sim alguma doença de base e ainda grave. Então da escabiose nodular, são as que eu lembrei, tá? Os subtipos, né? A escabiose nodular, gente, ela é bem estranha, eu falo assim. Porque na lesão, né, da pele é uma lesão despovoada. Então, assim, o cenário, o exemplo para vocês, o paciente ele já teve a escabiose, tá? Diagnosticado, tratou corretamente, mas ele começa a ter uma coceira insuportável e formar nódulos, tá? E a gente vai examinar, ou vai fazer algum exame aí, uma biópsia até, vamos colocar assim, e não vem nada de escabiose. Vocês acreditam nisso? Pois é, essa é a escabiose nodular, então não é fácil dar esse diagnóstico. O local mais acometido é a bolsa escrotal, é o pênis também, e região genital da mulher, mas no homem é bem mais acometido. E o pior, não bastando isso, o diagnóstico ser difícil, se a gente for fazer uma biópsia, ainda simula um linfoma, que na verdade a gente chama então de um pseudolinfoma, já que graças a Deus não é um linfoma verdadeiro. O tratamento é relativamente simples, né? Então a gente vai ter aí várias drogas para utilizar, tanto tópicas quanto orais. Certo, pessoal? Então espero ter respondido a dúvida de vocês e explicado aí de uma maneira simples e fácil um pouco das peculiaridades aí da escabiose.